Olá, este é o Diagnóstico Raiz. Aqui a gente discute estratégias importantes para você, acupunturista, descobrir a raiz do problema do seu paciente em 10 minutos, já na primeira consulta. E com isso, encher a sua agenda de pacientes. Eu sou Osiris Gianetti. E aí, quem pode fazer acupuntura no Brasil? Quem pode praticar acupuntura? Eu acho que muitas pessoas já, até mais representativas do que eu, já se manifestaram. Ah, Várias instituições, é muito importante que elas tenham se manifestado. É, e eu vou entrar nessa conversa por um outro motivo e de um outro jeito, tá? Porque, primeiro, não é uma discussão legalista, eu acho que não vale a pena a gente se ater a isso. Quer dizer, é importante porque já tem gente fazendo isso e precisa fazer, né? Nós temos duas defesas, além da acupuntura, que seria uma exclusividade médica, temos também outras áreas que pleiteiam de um outro jeito. Quer dizer, não é bem outras áreas, mas é o seguinte: a acupuntura ela se estabeleceu como especialidade também de várias profissões, não apenas da medicina. A gente tem fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, farmácia, biomedicina, enfermagem, educação física. Eu já vi biólogos também, além da própria medicina. Fora que, legalmente, até quem tem o segundo grau pode fazer uma formação em acupuntura e praticar. E, mas como é que pode ser isso? Bom, gente, primeiro, eu acho que é um problema que a gente tem quando a gente discute ou pleiteia a acupuntura como uma especialidade de uma outra profissão. Tudo bem, eu sou psicólogo e tenho a minha especialização em acupuntura. Mas é um problema teórico, é um problema para a área do entendimento humano. Para mim, ou seja, tem uma maldade, existe uma preocupação corporativa e não uma preocupação de cunho científico. Porque científico se entende em comprovar as técnicas, eu não gosto dessa palavra, mas a acupuntura segundo os critérios da ciência ocidental, que para mim já é um segundo erro. A acupuntura ela é um ramo do conhecimento humano. Isso foi reconhecido pela ONU na sua especificidade, na sua singularidade. E esse ramo de conhecimento ele não tem nenhuma relação com a área, por exemplo, do conhecimento biológico médico ocidental. Isso quer dizer que todas essas profissões que eu enumerei, quem for fazer uma especialidade em acupuntura, vai ter que começar do zero. As suas bases, os seus fundamentos são completamente diferentes. Alguns argumentam, e já está passando essa fase no Brasil, que a acupuntura corresponde a um conhecimento energético do ser humano. Isso até pleitearam como uma forma de se colocar diante da tentativa médica de exclusividade. Mas está errado também. A acupuntura, ela vem de uma medicina para começar aí. Quando a gente fala, vou pegar minha profissão e vou ser especialista em acupuntura dentro da fisioterapia, da psicologia ou mesmo da medicina, para mim já tem um erro conceitual, porque a acupuntura ela vem de um conhecimento mais amplo, um conhecimento médico, chamado de medicina chinesa. Tradicionalmente, esse nome recebe
nomes diferentes dentro da língua chinesa. Mas a acupuntura é um ramo, é um método de tratamento dentro da medicina chinesa. Aqui no Ocidente, a gente transforma essa ideia em técnica. Mas, na verdade, a acupuntura é um método, é um ramo de abordagem dentro da medicina chinesa que tem várias técnicas. Essas técnicas variam conforme a sua origem. Origem que é reconhecida, por exemplo, por nomes. A gente já ouviu falar aqui no Brasil, a acupuntura Tung. Nós temos a acupuntura sistêmica, que na verdade foi uma catada, uma coletânea e uma instituição que foi feita na China numa fase mais moderna, quando se decidiu criar as universidades de medicina chinesa. E lá você tem uma visão da acupuntura sistêmica. Mas a gente tem outras linhagens de acupuntura que têm algumas diferenças. Elas têm uma base comum, mas têm diferenças importantes. Então, o erro também de achar que é uma acupuntura, desculpa, que é um conhecimento energético do ser humano, quem fala isso ignora que a medicina chinesa ela tem uma noção muito precisa da fisiologia humana, mas não a que nós temos. É diferente. É diferente e às vezes é contraditória. E se eu fizer segundo a nossa visão, ela não vai funcionar. Aí é um erro fundamental dessas pesquisas que se dão ao trabalho de tentar confirmar a cientificidade da acupuntura, por exemplo, segundo a visão ocidental. Porque o critério dela é, por exemplo, a fisiologia ocidental. A acupuntura também tem um conhecimento muito amplo de anatomia, muito vasto. E ele é muito antigo. O conhecimento e a descrição dos órgãos e dos tecidos, eles são muito anteriores ao que aparece na medicina ocidental. Isso é organizado na medicina ocidental por volta da Idade Média. A gente tem a referência de alguns trabalhos, como de Leonardo da Vinci, outros médicos, mais ou menos contemporâneos, mas vem dessa época. A medicina chinesa ela vem um pouquinho antes, talvez uns 1.500 anos antes. Isso era descrito. Era descrito, por exemplo, os vasos linfáticos. E a sua funcionalidade também era conhecida empiricamente. E na hora que a gente trabalha com a acupuntura, a gente trabalha nessas funcionalidades. Quando eu falo de corpo energético, isso está relacionado a uma visão de funcionalidade, como é que as coisas funcionam no corpo. E é por aí que se constrói a ideia de meridiano. Eu não quero negar aqui a ideia de meridiano ou de qualidade energética ou de ramo energético. O que eu me dedico hoje a entender com maior precisão o que significa esse energético. Porque ele é muito mais amplo do que essa palavra dá conta. Tanto é que existe como a gente fala, um acordo. Existe, por exemplo, na área de acupuntura, se adotou que vários países vão usar alguns termos que são próprios da acupuntura, porque qualquer tradução implica em imprecisão. O Qi, por exemplo, é um deles. A gente usa muito a palavra sangue na acupuntura, mas para quem está envolvido com a acupuntura, com a medicina chinesa, sabe que tem que considerar que é diferente da nossa noção ocidental de sangue. Não estamos falando do mesmo elemento? Nós estamos. Mas a nossa visão sobre esse elemento é diferente. Tanto é que ele precisa de ter algumas características que, do ponto de vista ocidental, a gente não faz questão. Então, a acupuntura, quando a gente parte para estudar, a gente tem que começar do zero. Não importa a profissão.
sabendo que algumas vezes vai ser contraditório, porque se eu não considerar isso, eu vou ter ineficiência no meu trabalho. É lógico que ocidentalmente se fizeram algumas coisas nessa falta de compreensão, mas vamos tentar usar porque eles usam e dá certo, pelo menos eu ouvi falar que deu, e inventaram aí o dry needling, que é também chamado de agulhamento seco, que é um recurso de botar agulha nas pessoas. Se diz muito em pontos gatilho. A acupuntura é bem mais que isso. E a própria eleição dos pontos é bem mais complicada do que a ideia de gatilho. E funciona. Não funciona para quem não domina, não conhece, não teve profundidade no trabalho ainda. Ou por ignorância, porque segue um ramo de pesquisa ocidentalizado. Existe também o cupping que é a nossa ventosa, que é meio tardio o aparecimento dela na acupuntura, mas se usa sim, e é, dentro de alguns métodos. Gente, o que faz parte da acupuntura são as agulhas, as lancetas e a moxa bustão. Portanto, quando se fala em acupuntura e se esquece que ela é um ramo de uma medicina mais ampla, muito profunda, pode soar estranho a ideia de moxa bustão, mas dentro desse ramo, dentro desse método, faz parte metal e fogo para a promoção de saúde. E isso tem critérios a serem observados, a serem seguidos para se conseguir realmente os resultados. A gente também vai usar sementes, que é um método chinês, um dos métodos de auriculoterapia, que pode ser usado em aurículo, pode ser usada no corpo também. E a ventosa, que, como eu disse, é mais tardio na medicina chinesa, mas ela segue os critérios e os fundamentos da medicina chinesa. A medicina chinesa também é composta por outros ramos. Um deles, tá? Não é o outro ramo, mas originou as fórmulas chinesas, óleos, cremes, pós, para serem usados no tratamento das pessoas. Tem uma marca de remédio, bom, não vamos falar porque eu vou ter que falar nome e meu objetivo não é citar isso. Mas o que eu posso dizer é que vários produtos, vários, não sei quantos, mas alguns produtos ocidentais são inspirados ou são simplesmente copiados daquilo que se encontra na medicina chinesa. Bom, lembrei de aqueles emplastros que você põe para dor. As substâncias que contém nele vêm da medicina chinesa, são usados em óleos, em cremes. Então, a minha preocupação é o seguinte: a gente precisa definir legalmente, e eu me empenho, acompanho e apoio colegas que fazem essa discussão. Hoje surge no Brasil a discussão também de que a acupuntura vem de uma ciência única e ela precisa ser tratada então como formação, não como especialidade. Porque quem pega toda o currículo, todas as matérias que a gente tem que estudar hoje, inclusive já com base com o crivo do MEC, né, isso já foi reconhecido pelo MEC, para você ter o diploma de especialista, quando você pega o currículo que você tem que estudar, se olhar, não precisa nem ser com cuidado, você vai ver que é básico, é coisa de uma formação de quem estaria, por exemplo, fazendo uma faculdade. A ideia de yin e yang é uma ideia muito básica. Qi é muito básico. E as pessoas começam aprendendo isso e têm dificuldade de entender isso. Alguns até formados, não importa a profissão que tiveram antes. A gente que é da área sabe que quanto mais da área médica, mais dificuldade vai ter de entender. Então, eu acho muito salutar que já estão surgindo escolas oferecendo uma formação de nível superior no Brasil. E aí
eu acho que a gente vai ter uma chance de um estudo mais correto, mais aprofundado dentro dessa área. Porém, fica a discussão, porque, para vocês terem uma ideia, eu consegui, eu vou tentar postar aqui depois a imagem, mas do número de acupunturistas do Brasil. Entre todas as profissões, eles são em torno de 160 mil pessoas, mas esse dado é de 2020, de novembro de 2020. Você acha no Google, põe lá, quantos acupunturistas tem no Brasil. Então, por volta aí de 160 mil pessoas dessas áreas que eu falei. Envolve profissionais, técnicos, que é aqueles que não têm uma faculdade ou não pediram como se diz, não pôde incluir na sua formação original como uma especialidade. E você tem a fitoterapia, terapia ocupacional, psicologia, farmácia, biomedicina, enfermagem, tal, tal, tal. Mas desse tanto de acupunturista, apenas 4 mil são especialistas médicos. Mas por que essa briga? Talvez porque vender procedimento é uma coisa que é rentável. Os planos de saúde pagam diferente para quem vende procedimento. E pensa bem, se tem 4 mil profissionais e eles conseguem tirar 146 mil do mercado, a coisa fica boa. Ou seja, são interesses de classes profissionais, mas que não têm realmente uma preocupação, primeiro, de atender o máximo de pessoas possíveis. A gente também não vê uma preocupação séria, teórica com o assunto, porque não se justifica. E aí, como que você vai lidar com isso? Participe de um sindicato que defenda a área que você está. Lute também do jeito que você pode para se consolidar como uma formação básica. Ah, não, mas eu gosto da minha profissão e quero manter minha especialidade. Tudo bem, aí é uma preocupação corporativa, né? Assim como os médicos tiveram. Mas pelo menos respeite os outros, porque nós estamos mexendo com a vida humana. Nós nos preparamos para cuidar da vida humana. E não é a defesa de uma categoria que vai garantir isso. É a defesa do conhecimento genuíno. E aí que eu vejo que eu tenho que falar. Vou falar para vocês o que um mestre uma vez me falou, porque quando eu comecei, teve uma época que teve uma briga feia, tal, as escolas sentiram uma debandada de alunos, e eu tinha encontrado um mestre com quem me aperfeiçoar. E ele falou assim para mim: olha, é importante tudo isso, essa luta, mas tem uma coisa, o mais importante mesmo é você saber fazer. Porque quando você sabe, primeiro que ninguém te tira isso. Segundo que eles não vão ter o que falar. Mas aí o saber fazer dele é uma coisa diferente do que eu vejo a maioria das pessoas que estão se formando se gabando. É fazer um trabalho em que as pessoas olhem e falem: uau! Normalmente, então, eu me preocupo muito com a qualidade daquilo que eu estou fazendo, como melhorar cada vez mais, como ajudar os alunos a melhorarem cada vez mais, a serem mais eficientes e causarem, deixarem as pessoas impressionadas com o que eles fazem. E uma das coisas que eu vou chamar a atenção para vocês é que quando a pessoa, um indício de que alguém não domina muito bem, ou quando você começa a pensar nessa alternativa,
é melhor ver se você não está buscando uma muleta, é quando as pessoas começam a buscar apetrechos eletroeletrônicos para fazer acupuntura. Sabe, laser, é, eletroacupuntura, ou também de recursos extra da acupuntura. A pessoa começa a usar óleos, é lógico que eu falei dos óleos da acupuntura, mas começa a misturar com florais, com outros recursos, com outras terapias. Por que isso? Porque provavelmente ele não está conseguindo resultado só com o conhecimento que ele tem. É lógico que a gente tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas realmente usam com acerto alguns aparelhos eletrônicos, elétricos. Eu já conheci gente assim, mas não é a maioria. E eu falo isso com experiência. Eu tive colegas que eram professores. E quando eu fui trabalhar com eles, eu notei isso. Aquilo que eu fazia com agulha, ele nem entendia. E aí, como que eu consegui isso? Com um mestre. Por isso que eu falo sempre, procurem alguém que possa mentorar você, que possa, alguém realmente que tenha reconhecidamente uma capacidade, uma qualidade que possa te guiar para o seu aperfeiçoamento próprio. Pessoal, nossa área, ela envolve o conhecimento teórico e prático. Toda área, ela, com essa característica, ela tem uma questão que a gente precisa entender. E a acupuntura é muito isso. Chega uma hora que para você se desenvolver teoricamente, você precisa ter chegado em algum patamar técnico, porque senão não faz sentido. Então, por exemplo, uma pessoa fala, eu estudei 2 anos de acupuntura, você estudou o básico, 3 anos, o básico. Tem gente que está muito mais tempo e só conhece o básico. Porque uma coisa é o desenvolvimento na sua técnica, a outra é o conhecimento de várias técnicas. É ter o aprofundamento. E muitas vezes essa dificuldade de progredir na sua técnica é que você faz cursinhos de técnicas. Precisa achar alguém que tenha um trabalho espetacular e que possa estar disponível para te ensinar ou te receba para ir te refinando. Eu falei que isso acontece, por exemplo, na música. Acontece, por exemplo, na área da cozinha. E, na verdade, isso acontece na área da acupuntura. Eu tenho referências disso tanto sobre o Japão, sobre a China e sobre a Coreia. São pessoas que eu conheço dessas regiões e trouxeram essa experiência de lá. Então, quem pode fazer acupuntura? Eu vou trazer aqui uma questão que aquele mestre me falou, e eu vou contar a história dele também, mas é o seguinte, a acupuntura ela está para uma área do conhecimento humano em que envolve teoria e prática. E o que define quem deve fazer, nós estamos tratando muito meramente como uma questão jurídica. E é importante que ela se estabeleça, mas tem uma coisa que estabelece a área jurídica. Uma coisa que torna incontestável. A área jurídica vai se manifestar mais como uma consequência disso, que é a capacidade de quem faz. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, na área da música, quem pode ser músico? Na verdade, quem pode ser músico profissionalmente, ele tem que estar inscrito na Ordem dos Músicos. Mas para se inscrever, ele tem que fazer algumas provinhas para mostrar que domina alguma coisa. Mas agora eu vou trazer umas coisas para vocês. Vejam bem. Eu conheço, por exemplo, um violonista brasileiro muito bom,
que eu admiro muito, gosto muito do trabalho, chamado Guimba. Não sei se todo mundo conhece, mas ele é um dentista. Ué, dentista pode fazer música? Pode tocar violão? O que qualifica o Guimba como músico é a poética e a musicalidade do que ele faz. A competência. Porque a gente fala em competência e fica muito técnico, porque na área de música precisa de mais do que isso. Tanto é que é uma pessoa que tem reconhecimento internacional. Se a gente falar de cozinheiros, é a mesma coisa. Porque se eu fizer um curso aí desses técnicos e sair para cozinhar, eu posso sair para ser ajudante de alguma cozinha. Mas na hora que eu quiser abrir o meu restaurante, abrir a minha lanchonete, minha, sei lá o quê, o meu bistrô, eu preciso de mais do que isso. Todo bom cozinheiro, toda casa que se mantém, eu conheci, por exemplo, que eles têm um momento de estudo. Eu conheço uma pessoa que domina a arte do pudim, tem uma casa de sucesso em São Paulo. E a gente conversa e ele me fala, não, realmente eu estava testando um produto, eu estava estudando, desenvolvendo. A hora que ele me conta as histórias de como é que ele desenvolveu algumas receitas, ele desenvolveu. Ele não foi no Google e pegou. Né? Essa é uma história de vários cozinheiros. Aqui a gente tem o famoso mocotó. E uma vez eu li uma reportagem falando da história deles. Tal. Eles têm até uma cozinha experimental. O que é experimental? A gente experimenta os pratos que a gente vai fazer. Vamos sair dessa área, vamos pegar o luthier. Luthier que cria instrumentos musicais. Eu conheço como o pessoal que faz instrumentos de corda, violão, não sei se eles fazem mais que isso. Mas é uma aprendizagem assim também, que a pessoa tem que chegar no nível de excelência que tem que começar pela mão de um mestre. Geralmente começa como ajudante. Eu conheci até uma pessoa que ficou famosa porque fazia pandeiros no Rio de Janeiro. Não é um diploma. O jornalismo no Brasil tem um momento que a sua história é assim. Não era a faculdade que formava o jornalista, mas era a personalidade e a capacidade. A gente tem, por exemplo, o Barão de Itararé, que eu sou muito fã desse senhor. Né? Sua formação não tinha a ver com jornalismo, não tinha jornalismo na época dele, e foi uma pessoa referência para várias pessoas da área de jornalismo no Brasil. Letristas, por exemplo, escritores, vocês já ouviram falar de Aldir Blanc, o Bêbado e a Equilibrista, entre outras preciosidades que esse homem criou? Ele era médico. O que ele estava se metendo no mundo das letras? E é uma pessoa que, ao se formar, resolveu seguir como sambista. Guimarães Rosa era médico. E o cara tem uma das obras mais importantes dentro da literatura brasileira, que tem importância mundial. É uma referência da cultura brasileira na área da literatura. Ele, Machado de Assis, que também não era formado em letras. Euclides da Cunha era engenheiro. Então, nós estamos numa área que tem essa característica que a capacidade que você vai desenvolver está muito acima da sua... é muito mais importante do que a sua formação. E isso em qualquer lugar do mundo ganha essas características por causa da tipicidade, se é que eu falei direito, desse conhecimento humano, que ele tem essa característica. Ele precisa também, e aonde ele acontece da sua melhor forma, com a transmissão mestre-discípulo. As universidades, quando querem dar uma boa formação, uma das características que hoje o Brasil perdeu, infelizmente, isso, é levar grandes nomes para o seu corpo. Essa é uma estratégia, por exemplo, dos Estados Unidos, de tentar elevar o nível da sua produção científica. Então ele pega nomes, grandes nomes do mundo inteiro e leva para o seu universo acadêmico.
a gente teve uma migração de nomes, por exemplo, da Alemanha, ali da Europa Oriental, na época do pós-guerra. A gente conhece a história do Einstein, von Braun. São pessoas que, por algum motivo ou outro, foram levados para lá. E é uma coisa que ainda acontece. Por quê? Porque você torna o teu universo de ensino muito melhor na hora que você tem grandes nomes. Infelizmente, no Brasil se fez o caminho inverso de uns tempos para cá, de 3 anos para cá. A gente passou a desqualificar o conhecimento. E aí cria-se um problema, que é a nossa área. O que é importante mesmo é saber fazer. E a hora que você sabe fazer, fica inócua essa discussão. Eu vou contar então a história de quem me falou isso, que é uma pessoa que não tem formação no Brasil. Ele chegou da China com essa formação. E, como todo migrante, foi trabalhar no comércio, até que teve a oportunidade de começar a trabalhar na área. E é lógico, começou a sofrer perseguição. E até que uma vez foram fazer como é que fala, uma inspeção de uma atividade voluntária que ele fazia com acupuntura. Chegaram pronto para carregar ele, fechar o local. E foi muito interessante, porque tinha médicos, tinha secretária de saúde. A hora que eles entraram no local e viram o que eles estavam fazendo, ficaram impressionados. Ficaram impressionados com o resultado do que estava acontecendo. Qual foi o resultado disso? Médicos começaram a procurá-lo para aprender a acupuntura. Seguindo o exemplo dele, eu parei de querer comprar briga. E eu percebi o seguinte: eu preciso mostrar o valor daquilo que eu aprendi, do que eu conheço. E aí, hoje, eu me preocupo em trabalhar em colaboração, participar de ambulatórios que aceitem contribuição mista. E ali não tem essa discussão de quem pode, principalmente a hora que eu tenho a oportunidade de mostrar o que eu sei fazer. O que existe é a preocupação de tentar entender o que eu fiz, como aconteceu com aquele mestre que eu falei. Então, esse é um grande conselho que eu recebi e eu tenho que passar para vocês. Se aprofundem, busquem o seu desenvolvimento, lembrando que o conhecimento prático ele vai ser fundamental num determinado momento para você avançar teoricamente. O refinamento teórico ele só vai vir com o refinamento prático. E aí você vai poder vencer esse conhecimento básico de acupuntura, que muita coisa está em livros. O problema é que a gente leu uma vez e ficou com o que entendeu só naquela primeira vez. A releitura é chave para o profissional que quer se aprofundar. Livros básicos, Huang Ti Nei Jin e outros que são os básicos que a gente já encontra traduzido. Tudo bem que tem os problemas da tradução, mas vamos lendo que algumas coisas vão se esclarecer nesse caminho. Para mim, esse é um outro lado que é importante a gente se preocupar. Né? Para essa discussão, quem pode fazer acupuntura no Brasil ou em qualquer outro lugar? Tá? É quem sabe. E não é teoricamente. A gente precisa mostrar isso com resultados do nosso trabalho. Até o próximo vídeo, você que tem sede de se aprofundar e de ter um bom retorno de tudo que você investiu na área de acupuntura.